Então, o Rotas da Imunologia, ele é, sob muitos aspectos, o nosso curso padrão de imunologia, mas devidamente temperado aí pela experiência, né? Pelas quase 1.000 alunos, segundo o Fábio, 890 alunos. Eu gosto desses números meio cabalísticos, assim. 890 alunos que já passaram 897. por ele em várias... 897 em várias encarnações do curso, desde o Imuno Expert original até, enfim, algumas encarnações dele. E o que é legal, né? Porque a gente vai revendo as aulas e aulas que a gente acha que precisa rever. Por exemplo, uma aula de 4 anos atrás de hidrosadenite não é a mesma de hoje, nem de dermatite atópica, na verdade, né? Poucas coisas ficaram iguais como eram 4 anos Por atrás. E tá sinal, aí. hidrosadenite é um tema que a gente não tem no nosso curso, que Eu já estou será providenciando. acrescentado esse ano. É aí, já estou providenciando uma pessoa legal para dar essa aula. Possivelmente de fora, tá? Só para dar um sneak peek aí que vai ficar bacana. Quem é que E está aí a gente passando viu. o slide? É Quer que você que eu está passo? Eu passando? passo aqui. Sou eu, sou eu. E aí, olha só, em homenagem ao Aprígio. Deixa que eu passo. Tá aí, ó, Aprígio, da primeira aula do Fábio, que ele estava coordenando, a gente tem aí a psoríase, uma doença extremamente importante para o dermatologista, para o clínico. Por quê? Porque ela trouxe, é uma doença muito prevalente. Aqui a gente não está falando de uma doença aí que pega 0,0. Hoje eu estava numa reunião de doenças raras. A gente vê progéria. Estou com um paciente com progéria, sabia, Fábio? Putz, Um merda. caso para cada 20 milhões de nascimentos. Aqui não. Psoríase é uma doença comum, uma doença com muita comorbidade. Hoje que a gente conhece mais psoríase, a gente sabe que ela está muito longe de estar só na pele, ela está nas articulações, nos tendões, ela dá entesite, ela dá dor, ela dá deformidade, ela altera, ela se comunica com as doenças do perfil metabólico, então ela altera, aumenta o risco de doença cardiovascular, ela se relaciona ao paciente tabagista, ao paciente obeso, no sobrepeso, enfim. A psoríase ela foi, sob muitos aspectos, um marco, né? E essa nova maneira de abordar a trajetória, né, científica, a rota, né, ela pode ser muito bem percebida nesse material que mostra as publicações chaves de TNF. Vocês podem ver como elas se localizam temporalmente e como elas se conectam. Então, esse tipo de gráfico ele mostra duas coisas importantes. O que a gente chama de timeline, né, a linha de tempo, e a conexão entre as publicações. Né? Como uma publicação ela interage com a outra e como isso é a raiz da ciência, né, Fábio? Porque é através dessa conexão que ninguém cria nada do zero, né? Você vai lendo, vai pegando ideias, é assim que funciona, e uma publicação de boa qualidade vai ajudando as outras, e essas são as chaves da publicação de TNF. Vejam que a coisa começa devagarzinho lá no início dos anos 90, em 90, 91, 92, acelera muito no final dos anos 90, o grande conglomerado no final dos anos 90, é a leitura que a gente faz. E daí para frente, a gente tem publicações importantes, mas no menor número. Por quê? Porque TNF deixou de ser o foco principal de publicação de psoríase e deu vazão a outras moléculas solúveis que são importantes nesse processo. Mas hoje a gente não fala mais de um anti-TNF como primeira linha de tratamento de psoríase. Mas para chegar onde a gente está agora, a gente precisou beber dessa água e muitos pacientes usaram os bloqueadores de TNF. Inclusive, eu tenho paciente até hoje usando. Tem paciente até hoje usando, com bom resultado. Tem paciente que não quer mudar. Não sei se você tem essa experiência. Eu tenho paciente usando há 15 anos. Se está MK, satisfeito, né? tá Não quer bom. mudar, não, tá? Eu acho que nem Exatamente. faz Muito sentido bom. se o cara tá do jeito que ele quer. Exatamente. E aí, olha só, olha que interessante, novamente, como é que vocês usam, né, a ferramenta. Porque eu sempre falo o seguinte, Fábio, a ferramenta... existe um velho ditado, já que a gente está falando de história, que diz o seguinte: antigos governantes maus, eles, assim, quando eles recebiam uma mensagem ruim, né, chegava um mensageiro lá para eles, ia lá e falava, meu rei está vindo aí, vai pegar aí o teu trono, não sei o quê, blá, blá, blá. Sabe o que o bom governante, ele ouvia, ele tentava, né, criar ali uma situação qualquer de fuga, de parceria e tal. O mau governante fazia o quê? O que ele fazia? Ele matava o mensageiro. Ficou puto com o que o mensageiro trouxe. Não, eu não concordo com isso. Ele mandava cortar a cabeça. Então, você ser mensageiro era um dos trabalhos mais perigosos da antiguidade, sabia?
Mas isso, na verdade, é péssimo. É meio que você botar a cabeça dentro do buraco, que nem um avestruz. Você não adianta matar o mensageiro, você não vai melhorar a mensagem com isso. Então, a mensagem que vem desse tipo de slide, a gente comentou bastante na aula de ontem, isso é da aula 2 do curso, que é a rota TH17, são os nossos navios vindo, já notem que eles bebem na água lá do início dos anos 90, assim como o TNF, mas aí toda a conexão ela já acontece muito mais recente, né? Vocês estão vendo aí as publicações bombando por volta de 2012, 2013, 2010, 2009, 2015, e aí a gente tem aí os imunobiológicos relativos à rota TH17, que hoje passaram a ser absolutamente cruciais no controle de muitos casos de psoríase. Então você vai vendo aí a roda da história, a roda científica avançando, isso é muito legal, né? Ô, Fábio, você está muito caladinho hoje aí, fica à vontade. Vai dando Eu pitaco à vontade. tô aqui esperando deixa. Eu quero o Fábio. Você? Então tá bom. Ó, eu quero o Fábio. E hoje, isso aí. E é o Paulo, né? Paulo, olha só, o que eu vou dizer? Eu quero o Fábio, eu acho que você deve mandar uma mensagem privada para o Fábio e fala isso para ele, não aqui em público. Olha só, esse aqui é mais uma das criações autorais do Fábio, de inteligência artificial, e ele queria que eu adivinhasse ontem quem era, só pelo tipo do chapéu, mas agora, depois que ele me falou, rosto, faz todo sentido. Aqui a gente está vendo... O de ontem, Omar, como você estava... Você não quis identificar os meus personagens, o que eu fiz na aula de hoje? Eu peguei a foto histórica e coloquei nos slides com o nome do lado da foto criada pela inteligência artificial, e hoje, então, a gente não tem dúvida. E eu acho que é interessante isso também, porque mostra, né, que você tem que estar conectado com o passado, com o presente e com o futuro, né? Ou seja, é um mix, né, de todos esses aspectos, né? Você pegar toda a informação que você puder pegar e usar da melhor forma, é um pouco o que eles fizeram. E essa imagem aqui é um pouco para representar a rota da Espanha que a gente vai... Essa é a rota da Espanha. Hoje. E o que o Fábio, que é um cara minucioso, fez? Ele colocou as 3 caravelas de Cristóvão Colombo na mesma imagem. Vocês estão vendo ali Pinta, Nina e Santa Maria. Olha que legal. As 3 caravelas tinham nome, né? Naquela época, as caravelas tinham nome, né? Então vocês estão vendo aí, ele está nome na nau disso Capitânia. Anime é Easter egg, né? São os Easter eggs. Quem que vai perceber? Exatamente. São os Easter eggs. E aí ele está na nau Capitânia, mas vocês estão vendo ali eu não sei, sinceramente, não me lembro qual que era das 3 a nau Capitânia. Se vocês souberem, vocês botam aí para mim. Mas é Nina, Pinta e Santa Maria, né? Tanto é que tem um livro famoso, não sei se vocês já ouviram falar, chama Who Bring Pinta to Santa Maria, né? O nome desse livro ele fala sobre a origem da sífilis, né? Então ele faz essa brincadeira com o nome das caravelas assim, levando essa possibilidade de que a sífilis tenha sido trazida para a Europa quando o nosso amigo Cristóvão Colombo voltou para a Europa, né? Ele trouxe, introduziu... Enfim, mas esse é um outro assunto, não vamos seguir. É uma outra história. Bom, então a gente está vendo aqui a viagem do Cristóvão Colombo. Um ponto que eu queria que depois você trouxesse é que a Espanha, assim como Portugal, estava mirando as Índias, né, Omar? Ele queria chegar nas Índias, só Exatamente. Que ela não poderia fazer isso como Portugal. Na verdade é o seguinte, existe uma coisa meio nebulosa na história, que é assim, em 1495, ou seja, antes da descoberta do Brasil, nos 4 ou 5 anos, Portugal e Espanha procuraram o Papa, na época, e falaram para ele, olha só, a gente está numa contenda aqui, cada um quer uma coisa, e eles dividiram o mundo, simplesmente, é uma coisa louca, né? Eles chegaram, traçaram uma linha e falaram, esse lado daqui é seu, esse lado daqui é meu. O lado para a direita era de Portugal, o lado para a esquerda era da Espanha. Portugal pegou essa linha estranhamente e colocou, passando em cima do Brasil atual, numa linha imaginária que vai de Belém a Santa Catarina, não sei se você sabia disso. E esse é o chamado Tratado de Tordesilhas. Por isso é que muitos pesquisadores históricos acreditam que eles, na verdade, já sabiam da existência do Brasil e, por isso, estrategicamente colocaram a linha de Tordesilhas ali em cima do Brasil. Fato é que a Espanha, pelo Tratado de Tordesilhas, não podia chegar na Índia circundando a África, porque era possessão
portuguesa, né? O que eles fizeram? Eles falaram, cara, então se eu não posso ir pela direita, eu vou pela esquerda. Eu vou procurar um outro caminho. E eles tinham a fé de que eles iam atravessar o Oceano Atlântico e ia chegar direto nas Índias. Só que tinha um pequeno detalhe no caminho, né? Um mega continente que vai do Canadá até Ushuaia, atravessando completamente o caminho deles. E aí eles deram com a América, né? Foi essa basicamente a história. Então, isso colocou... Depois a Espanha fez a circunnavegação, né? Ela realmente chegou nas Índias pela parte sul da América do Sul. Você não quer contar isso ao chamado longo da Cabo aula, não, Horn, pô? né? Posso contar. Mas o que aconteceu foi que ela bateu de frente com, inicialmente, as ilhas ali das Antilhas, né? Então, o primeiro local em que chega Cristóvão Colombo corresponde, na verdade, às Ilhas das Antilhas. Primeira cidade fundada nas Américas é a cidade de São Domingo, na República Dominicana, a cidade mais antiga das Américas. E aí começa toda a história que você já conhece, a colonização espanhola e tal, e portuguesa também, os dois correndo aí quanto tempo. Cristóvão Colombo é uma figura interessante, né? Porque ele era genovês, ele era, portanto, de Gênova. Você mostrou lá na sua revisão de ontem, a cidade de Gênova. Ele era italiano, portanto, ele não era espanhol. E ele procurou o rei de Portugal primeiro, Fábio, e pediu apoio e se colocou à disposição. O rei de Portugal não quis investir nele. E aí, porque já estava muito enrolado lá, provavelmente com a África, né? Com assim, a circunnavegação ali em volta da África. E aí, o que ele fez? Ele ofereceu o trabalho dele aos reis católicos, Fernão e Castela, que deram origem depois à Espanha. Antes a Espanha eram vários países, na verdade. Essas minhas cachorras hoje estão fodas aqui. Eu vou fechar a janela aqui, que elas latem pra caceta. Mas, enfim. E aí, a gente muda de cenário, pessoal. A gente estava falando na aula 1 sobre Roma, sobre guerras púnicas, sobre Cartago e como isso é parecido com os corticoides. A gente falou ontem na aula sobre as navegações portuguesas ao longo do litoral da África e como isso faz um paralelo muito interessante com os primeiros imunobiológicos para psoríase e até biológicos mais atuais. Agora a gente vai seguir um outro caminho, o caminho para as Américas, que é a rota das alergias. Essa foto aí ficou ótima, a menina deitada no meio das flores aí, me tapando o narigão, porque senão ela pode ter até uma reação anafilática, né? E quem vai levar vocês nessa rota hoje não é o Cristóvão Colombo, é o Fábio, nosso professor Fábio Franciscone, capitão-mestre, 25 anos de experiência docente, dermatologista, experiente em tumores, em imunologia, em estética também, ele joga nos 11, e é o capitão-mestre aí dessa viagem. Experiência, 25 anos, professor de uma universidade federal, da UFAM, no Amazonas, responsável, comprometido com formação de alunos há mais de 2 décadas, e eu que sou só o navegador aí, estou ajudando, levanta a âncora, joga a âncora, é assim. Mas tá sarado, mano. Tem um pouco sarado. mas olha, na verdade, quando você vê aquelas navegações, você vai ver que... Peraí, caiu aqui meu negócio. Você vai ver que, muitas vezes, o navegador-mor é aquele cara até mais experiente que o capitão, porque é meu caso aqui, porque eu sou mais velho que o Fábio, né? Então, eu já tenho aí 34 anos de carreira docente, sou professor aqui nas 2 universidades federais no Rio de Janeiro, na Imuno e na Dermato, o que acho que me dá uma boa experiência aí para o que a gente vai falar hoje, né? A Emília está dando boa noite a todos. Eu não gostaria da lista, eu nem sei que lista é essa, que agora eu estou focado aqui na aula. Muito bem, então nós somos a dupla que está levando vocês por essa imunonavegação médica e o que a gente está seguindo, pessoal, hoje. Então é importante que com essa história toda vocês não percam. A gente está seguindo uma nova rota. Essa nova rota, fazendo uma comparação com Colombo, leva os nossos navegadores, e vocês estão com a gente, da Europa, partindo da Espanha, todo o caminho em direção à América, né? E para isso a gente precisa aplicar o nosso raciocínio imunológico. A gente está vendo aqui um outro paciente, diferente dos pacientes anteriores, vocês estão vendo as lesões são eczematizadas, você não vê aqui as escamas da psoríase, você vê liquenificação, isso entrega, quem é nosso aluno no Dermato Expert sabe disso, isso entrega que essa era uma lesão o quê? Pruriginosa, é uma lesão extremamente pruriginosa, na verdade. Notem as pregas na pálpebra inferior,
com grande liquenificação, e a doença que gera esse quadro, com liquenificação, com prurido intenso, afetando o rosto, afetando pálpebra, dobras, não é outra senão a dermatite atópica. Hoje é a estrela da festa, a gente está vendo aqui o nosso paciente, ele é meu paciente, Fábio, 01 de uso de Dupilumab, que, para quem não sabe ainda, é hoje o único imunobiológico, enquanto a psoríase tem, acho que 19 aprovados no momento, para a dermatite atópica a gente só tem um, e o segundo imunobiológico está chegando. O que a gente tem para dermatite atópica são drogas de uma outra classe, orais, pequenas moléculas, chamadas inibidores de JAK. Mas para dermatite atópica, aprovado pela Anvisa, nesse momento, apenas um, que esse é meu paciente 01, Fábio. Primeiro paciente que eu usei, paciente difícil. A gente tem que colocar a tarjinha, né? Mas esse paciente, se não tivesse com a tarja aí, vocês veriam que ele tinha, além da dermatite atópica, Fábio, um eczema herpético, herpes recorrente nos 2 olhos, tá? Essa é uma complicação frequente do nosso paciente de dermatite atópica. Por quê? Porque ele nasce... Vamos ver se dá para ver no outro. Porque ele nasce com uma falha... Não dá. Ele nasce com uma falha específica de imunidade inata, que faz com que ele seja, além de ter o prurido, as lesões todas, ele ainda faz uma frequência maior de infecções bacterianas e virais. Isso não é consequência, não é porque ele coça o olho, porque ele leva bactéria no dedo, não é isso não. Ele tem falha de reconhecimento de padrões de superfície desses patógenos, é falha de imunidade de imunidade inata, além de falhas de imunidade celular também. Então, tempestade perfeita aí para você ter eczema herpético. Está aí o nosso paciente. Vejam a evolução dele, como ele era, como ele evoluiu em aproximadamente 2 meses. Em 2 meses, diferença entre essas duas fotos. Você vai olhar e vai dizer, caramba, pois é, esse paciente é um paciente que despencou de um scorar de 70, para quem ainda não está acostumado, na dermatite atópica, assim como na psoríase, que você aplica o PASI. Aqui a gente usa escalas também, para não ficar essa coisa, gente, de dizer assim, o paciente melhorou, piorou. Você tem que dar um número, né? Então, pense numa escala centesimal de 100, esse paciente tinha 70, 75 de SCORAD, despencou para um SCORAD abaixo de 5 em 2 meses. Isso é absolutamente revolucionário, né? Hoje a gente tem resultados similares a esse com os inibidores de JAK. Agora é só praia, vejo muita dermatite atópica. Tá bom, é isso aí, Cris. Cris está animada aí, está desde o primeiro dia participando com a gente, né? Não, e hoje, então ela se auto-identificou como alergo-imuno Weber. Isso aí, gostei, muito bom. Então tá aí a dermatite atópica. E aí, o Fábio fez um convite para vocês, né? Vocês vão ser quem nessa viagem? Vocês vão ser o cartógrafo, aquele que tem a nobre experiência e necessidade de não só saber usar os mapas, mas saber construir novos mapas quando a gente está nas navegações. Você vai ser o vigia, aquele que está lá em cima na Gávea. Você sabe que o bairro da Gávea aqui no Rio de Janeiro tem esse nome? Gávea é aquele cestinho que fica lá em cima na nau, né? Você está ficando com aquela voz de... Sabe aquela voz de pato? Acho que a tua internet, a conexão tá boa, hein? Tá ruim? Não sei se é você, não sei se é para mim. Deixa eu passar para o cabo aqui, peraí. Voz de pato não dá, né? Não, fica ruim, né? Vamos ver se melhora. Você me fala se melhora. Você vai ser o escriba, você vai ser Pero Vaz de Caminha, que tem que deixar tudo absolutamente amarrado, anotado, ou você vai ser o contramestre, você vai me ajudar aqui, eu sou o timoneiro, moro aqui, conexão ótima aqui, tá boa. Então, o pessoal ainda está decidindo aí, o Silmar ainda está na dúvida, não, ele não. Eu estou na vigia. Enfim, eu botei aqui no cabo agora, Fábio. Bom, pode ser. Voltamos a mostrar aquilo que você vai achar no livro. Você fala assim, cara, eu não preciso do Imuno Expert, os caras me enrolam muito, o Mário e o Fábio são bons de papo, mas eu mesmo vou resolver. Eu vou pegar a aula que o laboratório está me convidando, eu vou pegar o livro, eu vou pegar o Abas, eu vou pegar o Janeway. Para quem não sabe, o Abas e o Janeway são como o Sampaio e o Azulay aqui para gente, né? Os livros brasileiros aqui de dermatologia, ou como, se vocês preferirem, o Hook e o Fitzpatrick, enfim. E aí você dá de cara com isso aí. Fábio, por onde que você começa? Você começa a olhar essa imagem de cima para baixo, da direita para a esquerda, você vira ela ao contrário? Por onde que você começa? Você segue a seta
A seta preta, a seta vermelha, fala sério, não dá, fica complicado, né? Enfim, e hoje a gente sabe o suficiente de dermatite atópica para passar para vocês algumas coisas importantes. A gente começa a falar aqui de uma doença de perfil chamado TH2 e que depois Calma aí, muda. Omar, calma. Alerta Fala. na Vega Fúria. O nosso funcionário Pele Digital não aceita mais de 30 segundos num gráfico como aquele, Omar. É verdade, Aquilo é verdade. na Vega Fúria vem chegando. Agora sim, agora você pode Corália continuar a falou: sua essa explicação. imagem é o Cabo das Tormentas. Olha essa, Corália. Olha o que você acha dessa. O que você está vendo aqui? Uma célula É a dendrítica. Boa Ela Esperança, tá, né? Só pode ser. Cabo da Boa Esperança. Ela não é Cabo das Tormentas, exatamente. Ela está apresentando aqui um ácaro. Vocês estão vendo o ácaro ali, ó, no Dedovsky dela, para o linfócito T helper, e ele vai estar ativando. Olha, ele está ativando o macrófago M2. O macrófago tem cara de macrófago. Por que ninguém nunca pensou nisso, né? E aí você vai ter todo o perfil TH2 sendo disparado, né, com a presença das imunoglobulinas, que aqui tem essa carinha de lagosta. E vocês estão vendo aqui, olha, até um Treg, um linfócito T regulador, que é essa gatinha que está ali à direita, no meio da tela direita, ali, mais escurinha, e que é fundamental para explicar o quê? Por que você olha o teu paciente e ele sempre tem lesões no mesmo lugar. Vocês nunca se perguntaram por que isso acontecia? Cara, eu vejo sempre o paciente dermatite atópica, que é sempre lesão no cotovelo, na prega do cotovelo, atrás do joelho, no pescoço, no olho. Agora a gente consegue explicar isso de uma maneira muito clara. Graças às nossas células autorais aqui do Pele Digital, graças ao avatar, cada célula dessas tem a sua personalidade. Vocês estão vendo aí as diversas interleucinas, não como setas loucas, mas sim como um aglomerado proteico, que na verdade é o que elas são. Fica muito mais intuitivo você entender que existe uma molécula que você pode aplicar no seu paciente que ou bloqueia essa proteína circulante, ou bloqueia o quê? O receptor onde ela se liga. Aí fica fácil, né? Se vocês olharem, vou voltar lá, eu sei que tem um alerta aqui de que não pode, né? O nosso alerta de fúria, mas olha Se ficar só. 30 segundos, ferrou. Fica muito melhor com o método aqui do Pele Digital. Não à toa, ele tem 897 alunos e hoje a gente vai ter mais, né? Vamos avançar. Muito bem, vamos lá. Peraí, assim não, vai passar. Deixa que eu passe aqui. Eu não estou mexendo, não. Não? Tá pulando Só aqui. para lembrar que esse esquema foi retirado do Imuno Expert, né? Ele tá pulando aqui. Não sou eu, não. Tá contigo aí. Então, aqui a gente fez até uma adaptação, né? Vocês estão vendo aí que os nossos bonequinhos avatares, eles têm até uma cara agora de piratas, porque a gente está falando aqui de naus e caravelas, então até isso a gente teve o cuidado de preparar para vocês. Alguns deles têm até crachá do Pele Digital. Você vê que loucura, a gente já está até contratando célula dendrítica, linfócito T helper, macrófago, para ser funcionário do Pele Digital. Eu nem sei onde isso vai parar, Fábio, porque assim, a gente vai ter um mega problema trabalhista daqui a pouco. Imagina um macrófago atrás de você querendo te dar uma mordida. Mas o fato é que agora eles são funcionários do Pele Digital. Olha isso. As células imunológicas são funcionárias do Pele Digital. E aí, novamente o quê? A Europa olhando para o desconhecido, olhando para o dragão. A gente falou um pouco. Isso é para simbolizar o desafio de Portugal quando ele começou, né? Era o dragão, era o desconhecido. Era o dragão. Ontem teve de tudo aqui na aula, pessoal. Para quem perdeu, teve até citação de Fernando Pessoa, que eu fiz questão de ler, sobre como as viúvas de Portugal choravam a perda dos seus marinheiros, como as noivas ficavam no altar porque eles não voltavam. Talvez eles não voltassem porque eles arranjaram umas índias também, gatas ali na América Central. A gente não sabe, né? Mas, enfim, era essa visão da Idade Média em relação ao mundo, né? Com dragões e perdido nas sombras. O fato é que foi a capacidade aí de Portugal e depois da Espanha de se lançar ao mar. Aqui a gente está vendo exatamente esse momento, né? Já as navegações espanholas se afastando do continente africano e procurando a imensidão do Oceano Atlântico. Olha que legal. Parece besteira, parece pouco, mas não é não. Muitas das navegações portuguesas, Fábio, eram sempre acompanhando o quê? Visualmente
o continente africano, né? Raramente eles se afastavam muito. A única exceção, no primeiro momento, foi quando eles vieram até o Brasil, mas porque as correntes oceânicas também faziam parte desse trabalho. Com os espanhóis, não, pessoal. Eles se lançaram no azul da imensidão do não mapeado Mediterrâneo, porque eles realmente se afastaram completamente do continente africano e foram atravessar o Atlântico para chegar na América Central, realmente, na América Central, ali nas ilhas das Antilhas, né? Realmente isso é uma rota fantástica que mostra muito da capacidade inventiva, não só dos genoveses, como Colombo, nem dos espanhóis, nem dos portugueses, mas da humanidade, né? O que a gente está mostrando aqui é a grande saga da humanidade. Ir para o continente americano em 1497 era, como já foi colocado aqui no nosso grupo, provavelmente mais difícil, mais temeroso, mais arriscado do que ir para a Lua ou agora para Marte, né? Isso daria um baita enredo, falou a Cris, é isso aí, é verdade. Mas é verdade mesmo. Bom, o interessante é que essa decisão da Espanha, por exemplo, ela não foi baseada no nada. Já se acreditava, já se tinha provas teóricas, pelo menos, de que a Terra era redonda, ou seja, que você conseguiria navegar para os dois lados. E foi em cima dos conhecimentos da época que as decisões foram tomadas, né? Não foi uma coisa, eu não posso ir pela África, então vou de qualquer jeito aqui por esse caminho, seguindo em frente. Então, esse é um dado interessante. E aí eu quero apresentar mais um personagem aqui do PL Digital. É o último que a gente vai apresentar para vocês, é o Granadeiro Grenaldo, o mastócito. E ele está aqui, ele é quem coordena os nossos canhões, ele esquentadinho, se estimular o cara sai mandando bala para todo mundo. E ele quer lembrar o seguinte: nesse momento, quando a gente faz essa analogia com as alergias, Omar, a gente já sabia disso, ó. Isso é o que a gente sabia. E o mastócito ele já tinha sido descrito em 1877. Então, só para a gente poder situar os colegas, o que a gente já sabia sobre temas relacionados à alergia nessa fase que a gente está conversando, que a gente está chamando de rota da alergia, né? É importante que a gente destacar, nós temos colegas aqui que são alergistas, mas a gente tem aqui o Ehrlich, né, descrevendo o mastócito, a gente tem o Yadason como descritor do PET test, dermatologistas clássicos de primeira linha, né? A gente tem o Arti, de 1903, vocês estão vendo ali, que descreve a anafilaxia, até hoje chamado de reação de Arti, né? E o Pirquet, 1905, com a doença do soro. Esses são contribuições, inclusive trazendo o termo alergia, né? Essas são contribuições de dermatologistas, né? A dermatite atópica, doença de perfil TH2, mas dermatite atópica sempre foi uma interface entre dermatologistas, alergistas, imunologistas clínicos, né? Pediatras. É uma área realmente da medicina multidisciplinar, e a gente vê isso aqui pelas publicações, né? pela linha histórica que fez com que esse conhecimento em cima dos mastócitos fosse se aprimorando, né? Aqui a gente vê o Pirquet, né? Febre do feno. Então, é muito importante em países do hemisfério norte, né? Onde você tem realmente a coleta do feno em grande quantidade. Isso acontece por causa do clima, né? Eles têm que dar comida ao gado, aos cavalos e tal, ovelha, no inverno. Diferente do Brasil, né? Que você deixa o bicho solto aí, não faz muita diferença verão ou inverno. Lá não é assim. Se você deixar o gado solto no inverno, vai morrer. Então, ele tem que cultivar o feno, guardar o feno, manipular o feno. Por isso, não à toa, a alergia ao feno foi descrito no hemisfério norte. Ó, as norte. abelhinhas ali também. Gostou da analogia aí, da foto da internet e a foto da inteligência artificial? Muito bom, né? Sensacional, muito bom, né? Esse negócio. Muito legal. Muito bacana, né? Essa imagem aí eu fiz porque volta ali rapidinho, que o termo alergia, então, foi cunhado por Clemens von Pirquet, e ele descreveu isso inicialmente por conta da reação ao soro do cavalo ou da vacina da varíola. E ele tinha visto na época o seguinte, que essas reações elas eram mais rápidas e potentes na segunda exposição. E alergia, ele se inspirou no grego, em que alus
significa outro, e ergon, trabalho. Então, pediatra austríaco, né, para quem não sabe, ele era pediatra da Áustria e ele se fincou o seu pé no mundo, no timeline da alergia, trazendo esse termo. E no slide seguinte ele faz essa pergunta, Omar. Olha essa pergunta. Eu esqueci de botar, tá, John Mansfield aqui, mas não foi não. Essa pergunta foi do Perquet. Foi do Perquet. Pode um organismo imunizado ao mesmo tempo estar protegido de e supersensível à mesma doença? Essa pergunta ela é fantástica, porque ele não tinha base teórica nenhuma, né? Era tudo observação clínica, e hoje a gente sabe que essa pergunta faz total sentido, né? E dedução, né? Era na base da dedução do instinto, muitas vezes, né? Esses pioneiros, a gente realmente tem que tirar o chapéu para eles, como tem que tirar para quem? Para o Cristóvão Colombo, para o Gil Innes, que nós vimos ontem, como nós vimos aí o Vasco da Gama, enfim, eram pessoas que juntavam arte, sentimento e técnica de uma maneira que hoje talvez tenha se perdido, né? A gente é tecnocrata demais, a gente quer só sempre ciência. E sabe ciência, uma coisa ciência, que eu acho que a gente está perdendo? Atenção. As pessoas prestavam atenção no que estavam fazendo. E hoje, com muita coisa acontecendo, né? A gente fica muito disperso. Às vezes a gente está fazendo, mas não está atento ao que está sendo feito. E isso a gente vai perdendo oportunidades. E na medicina, né? Muitas vezes são pequenas dicas e pequenos detalhes que fazem com que a gente trouxe a gente de faça volta, a diferença, né? Fora. A gente tem que ter cuidado aqui, Fábio, porque a gente fica se vendo e a gente fica de fora embaixo aqui, né? É verdade. Exatamente. E aí o pessoal não vê a gente, senão a Lívia já puxa minha orelha aí. Então tá aí, olha, frase do Cristóvão Colombo. Será possível chegar às Índias pelo outro lado? É isso. Olha, né? A foto dele aí. É sensacional, verdade. Ele era meio olhudo, né? Parece até meio... enfim. Hipertiroideu, né? Cadê esse aqui? Tá tapando para mim. Agora a gente vai falar de atopia, né? Então, o termo atopia é uma das coisas mais discutidas da medicina, né? A verdadeira origem da palavra atopia. Tem pessoas que descrevem de uma maneira mais simplista, falam, não, atopos é fora da topografia, né? Topos, topografia, fora da topografia. Então você tem uma descamação, uma eczematização, onde não se esperaria, que é ali na prega do cotovelo. Então, na verdade, eu acho que essa é uma explicação meio pernita, né? Porque não se espera eczematização nem liquinificação em lugar nenhum, muito menos na prega do cotovelo, mas não é essa, eu acredito, a origem, né? O que você leu aí sobre atopia? O que está escrito é que o Arthur Fernandes Coca, junto com Cook, né, nos Estados Unidos... Coca que fala. É Coca? O nome do cara, Coca que fala. Coca e o Cook, é o americano. E eles descreveram atopia para agrupar duas doenças, asma e a febre do feno. Coca, isso foi em 1923. 10 anos depois, ele foi trabalhar com quem? Com Marion Sulzberger, né, num hospital de câncer, e lá eles começaram a trabalhar com quem? Com a dermatite atópica, que era conhecida até então como neurodermatite flexural. E assim nascem as primeiras atopias do grupo. Febre do feno, asma e a dermatite atópica. E nesse slide seguinte, Omar, pode passar aí para gente, ele explica o que é atopia na perspectiva dele. Doenças causadas por anticorpos reagínicos. Era o nome dado na época para o que a gente chama hoje de IgE. Então, não sabia exatamente que tinha tipos de anticorpo, mas eles sabiam que alguns anticorpos mandavam mal e atacavam o indivíduo. E isso foi
o que eles, quem criou o termo, entendeu como atopia. Muito provavelmente o termo ele foi sendo desvirtuado, né, ao longo dos anos, recebendo interpretações pessoais. Você sabe o que eu vejo muito nas minhas revisões? É que você tem, por exemplo, um artigo maneiro. Esse artigo maneiro, ele desencadeia 10, 15 artigos de revisão. E aí, os artigos de revisão, como trazem tudo muito facilitado, eles começam a ser mais citados do que os artigos originais. E com o tempo, o artigo original muitas vezes ele vai sumindo, porque às vezes é um artigo denso, chato, cansativo, e ninguém vai lendo. Aí o pessoal vai citando a citação, que a gente sabe que na teoria está errado, né? Você não deveria citar uma citação. Você deveria botar um apud, uma coisa do tipo, dizendo... Original. Uma coisa assim. Então, essa foi o que eu pesquei de atopia com Cocá junto com Cook, descrevendo em 1923. O nome IgE, né, eles chamaram durante o tempo de anticorpo reagínico. O nome IgE só foi dado no ano que eu nasci, 1967, tem exatamente a minha idade. Então a gente já começa aí a navegar. Você tem idade de IgE, eu tenho idade de TNF. Tá aí, ó. Olha o IgL. Pronto. Então, exatamente. E aí você começa a ver exatamente esse avanço, né, do primeiro imunobiológico. Antes de você explicar direitinho, eu vou só explicar o código de cores aí para você poder entender. Rosinha tá IgE. O DA foi a primeira relação entre IgE e dermatite atópica. Tem o da asma associado a IgE. Aí, omalizumab, o primeiro artiguinho de todos, em amarelo. E assim a gente vai caminhando, né? Azul é dermatite atópica. E aí o vermelho é a urticária crônica. Então, só para mostrar como foi um paralelo parecido com... A gente sabe que pode virar para a esquerda que vai chegar nas Índias, só que bateu nas Américas. Então, teve que ter um desvio, mas só que essa informação não foi perdida. Então, o gráfico é teu. Aí eu só explicando o código de cores, que foi eu que fiz. A Cristina, que é imunoalergista, está dizendo: nós, alergistas, consideramos atopia todas as alergias mediadas por IgE. O que acontece? Você vai dar o nome de dermatite atópica ou eczema atópico para uma alergia, se você quiser colocar assim, que não é mediada por IgE, né? Porque o IgE não tem uma função, não tem uma correlação com a clínica. Quando você bloqueia IgE com o omalizumab, você não melhora, não existe nenhum tipo de resposta. O omalizumab não é uma medicação utilizada para dermatite atópica. Então, você vê que essa, vamos dizer assim, essa descrição do que é atopia, ela não encaixa na principal doença que leva o nome atopia no nome, né? Que é dermatite atópica. Eu marquei exatamente falha ali, tá vendo? No meio do gráfico, tá? Marcou um? No meio do gráfico ali, em 2006, Lani é o artigo que o omalizumab não presta para o tratamento da dermatite atópica. Então, o omalizumab começou a ser descrito como um imunobiológico de ação em cima de IgE, e aí a tendência natural, lógica, era usar ele aonde? Onde a IgE está mais alta. Quem tem prática com DA sabe disso. Os pacientes fazem IgEs loucas, né? Ele tem IgE. Ele faz IgEs para tudo que é alimento possível. Muitos fazem IgE para carne, para frango, para, enfim, além de dermatofagóide, de blômia, dos aeroalergenos. Então, a utilização era essa, era esperada, e todo mundo imaginava, porque 85% dos casos de dermatite atópica cursam com IgE alta. Vamos bloquear a IgE e vai melhorar. E foi uma falha retumbante, né? Então, todo mundo ficou desanimado. A principal aposta da indústria era que o omalizumab funcionasse na dermatite atópica. No entanto, até na asma, né, que parecia que ia funcionar, foi muito errático, exatamente, né? Tinham pacientes que respondiam bem, outros que respondiam mal. Exatamente. Pelo menos essa foi a impressão que eu tive. Eu não acompanhei de perto isso, também não entendo. A asma é uma doença complexa. Existe a asma extrínseca, a asma intrínseca, existe a asma desencadeada por fatores, por exercício, por infecção virótica. Então, assim, ela não é uma doença homogênea, né? Como até certo ponto é a urticária. E aí, nos ensaios clínicos, apesar de que você não tem
grandes níveis de IgE necessariamente, pode até acontecer na urticária, mas você tem a célula mastocitária, e é aí o local de ação do omalizumab. Então, a gente viu, talvez, um dos resultados, Fábio, eu vou dizer para você, mais dramáticos da medicina nesses últimos 20 anos, que é o resultado do omalizumab para o manejo das urticárias crônicas, urticárias com mais de 6 semanas, que você investiga, que você afasta as causas físicas de urticária. Estou falando aí de urticária colinérgica, urticária ao calor, ao frio e tal. E aí realmente você vai para... você rotula essa urticária como urticária crônica espontânea, né? O CE, é o nome atual. Antigamente a gente chamava de urticária idiopática. Nós temos essas aulas todas no nosso curso. E aí o resultado é absolutamente avassalador, de bom, né? De revolucionário, virou a vida, a chave dessas pessoas, né? Vai lá, fala. O fundamental aqui, Omar, é entender imunopatogênese, porque no momento que você entende imunopatogênese, fica claro que a terminologia clínica ela deriva de uma época morfológica. E, cara, urticária não importa a causa, clinicamente ela é igual. Só que tem urticária que você nunca vai melhorar com antihistamínico, tem urticária que vai funcionar com antihistamínico, tem urticária que vai funcionar com omalizumab. Se você pegar um omalizumab para todos os tipos de urticária, também não vai funcionar. Você tem que ver o mecanismo, você tem que ver o que está levando a causa. E isso é que é legal. Quando a Cris, quando comenta, né, atopia são as doenças mediadas por IgE, esse foi um erro histórico. Porque a presença de IgE não significa que o IgE seja causa. Ele pode ser consequência. A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso na aula de pode hoje. ser simplesmente um para-efeito, um para-achado. Não existe correlação do nível de IgE na gravidade da dermatite. Né? Exatamente. E a gente vai entender um pouquinho disso. O pessoal está perguntando aqui, o omalizumab que a gente está falando, o nome comercial é o Xolé, sim. Eu já respondi aqui. E realmente, os estudos assim mostraram um resultado fantástico. Hoje a gente tem uma taxa de resposta de urticária crônica espontânea, Fábio, na faixa de 89% ao Xolé. 89% dos pacientes limpam, ou virtualmente limpam, ou tem uma queda no UAS, que é a escala que a gente usa para avaliar a urticária, tremenda. Isso é um resultado maravilhoso se você levar em consideração uma doença extremamente difícil, que é a urticária, em que você tinha o que na mão? Realisticamente, um antihistamínico para melhorar ali o prurido até certo ponto, com os efeitos colaterais que tem. Você tinha corticoide, já falamos disso na primeira aula, e você tinha ciclosporina, com muitos efeitos colaterais também, né? Imagina usar isso a longo prazo. Então, realmente, a chegada do omalizumab foi a descoberta das Américas para quem mexe com o chamado perfil TH2. Foi a chegada num novo continente, foi a chegada e muito parecido com a descoberta das Américas, mirando numa coisa e achando outra. Então isso é muito interessante, muito legal, né? Todo mundo querendo a lista dos artigos do Rota. Muito bom. Não consigo entrar na mensagem falha da conexão. Não entendi o que aqui. Bom, vamos seguir, né? Esse aí eu vou dar o nome. Esse é Vasco Nunes de Balboa. Lembra dele? Então tá. Não, especificamente dele não. Eu peguei esse aqui porque eu acho que foi uma esperança, né? Porque eles viram um continente na frente e o que ele fez? Ele foi o primeiro a avistar o Pacífico passando por cima do Panamá. Então ele chegou no Panamá, ele andou com as tropas e viu o Oceano Pacífico. E aí ele sinaliza para a Espanha. Tem mar depois dessa terra. Olha que legal. Eu achei que esse era era o ponto que estava faltando nessa história. O nome dele é Vasco também. Né? Essa é da grande família dos Vascos, né? Então... E esse é aquele dos endótipos de asma, Omar, para você comentar aí para o pessoal. Então, a gente estava comentando, né, que a asma é uma doença bastante complexa, né? Quando a gente fala de perfil TH2, pessoal, a gente fala... É interessante, né, Fábio? Porque na psoríase, que é uma doença extremamente complexa e tal, e a gente tem endótipos diferentes,
Quem segue a gente aqui sabe que é psoríase pustulosa, nós já falamos isso, é uma psoríase que nem poderia ser chamada de psoríase, tem mais a ver com uma doença autoinflamatória do que propriamente uma doença de perfil TH1. Mas quando você vai para as doenças desse perfil TH2, esse novo continente, estou falando aí de dermatite atópica, de asma, aí é fundamental você reconhecer que existem os diferentes endótipos, que são as diferentes formas que a doença ocupa. Vocês estão vendo que isso tem base fisiopatológica e explica por que algumas urticárias respondem, quase todas respondem ao omalizumab, mas tem umas 11 ou 12% que não respondem. Da mesma maneira, você tem isso para dermatite atópica. Pacientes que respondem muito bem com o Dupixent, o dupilumab, pacientes que você tem melhor resposta quando você opta pelo inibidor de JAK. Tudo isso são nuances aí dessas doenças de perfil TH2 que a gente, obviamente, aborda em aulas específicas do nosso curso ImmunoExpert. Ontem o Fábio mostrou a quantidade de aulas que tem só de psoríase, falando de imunopatogenia, tem pelo menos umas 8 ou 9 aulas ali de psoríase. Para dermatite atópica tem mais um tanto, porque esse novo continente que vocês estão vendo aqui, pensem nele como se fosse a América, representado lá em cima na América do Norte pela asma, na América do Sul pela dermatite atópica, no meio do caminho ali na América Central pela esofagite eosinofílica, realmente tem diferenças clínicas em relação a psoríase e as doenças de perfil TH1, que são mais uniformes, tá? E esse conceito só entende quem entende de imuno, né? Se não entende de imuno, não vai entender esse conceito, não. Verdade, verdade. Isso talvez seja também a razão pela qual a gente ainda persegue para a dermatite atópica aquele tratamento matador que você tem hoje nos imunobiológicos mais recentes, IL-23 e IL-17, mas que você ainda não chegou lá na dermatite atópica. Então, É tá aí só o omalizumab, remontando de novo a rota do omalizumab como ele para desvia mostrar de que a gente caminho. ressignificou o caminho, né? Exatamente. Então, assim, da mesma maneira que a Espanha queria copiar Portugal, mas não pôde, foi para outro canto, se deu bem, né? Podemos dizer que se deu talvez até melhor do que Portugal, se a gente pensar em termos do que foi descoberto, né? Portugal fez algumas escolhas erradas, equivocadas talvez, né? Pegou o Brasil, fechou, transformou isso aqui numa grande fazenda e uma grande mina de exploração de ouro, diamante, e não investiu nas estruturas que levam a uma nova sociedade, né? Nossa primeira universidade no Brasil é de 1808, 308 anos depois do descobrimento. Você vai na Guatemala, eu estive lá na Guatemala, a Universidade da Guatemala é de 1570, 70 anos depois da descoberta da América Espanhola, os caras já estavam fazendo universidade. Gostando ou não, essa é a marcha da história e isso tem consequências, né? Que a gente vai ver de uma forma muito clara quando a gente pensa na colonização das Américas feita pelos anglos, né? Pelos ingleses, como eles abordaram diferente. E é isso, nossa proposta do Imuno Não, aqui Expert, é do para a Imuno gente 2.0. lembrar que a gente tem uma aula que a gente fala só sobre os linfócitos, né? Porque Tá bom. o que mudou no caminho? Foi com esse artigo que pela primeira vez mostra o que a gente chama das respostas TH, TH1, TH2, que até então a gente não sabia que tinham esses subtipos e que esses diferentes subtipos têm diferentes respostas e que no padrão TH2 você tem síntese de IgE com a produção de L4. Então, fazendo aquela conexão de uma forma que a gente não tinha percebido antes. E aquele slide anterior é para mostrar que a gente tem uma aula só sobre os linfócitos, desde a descoberta deles até chegar nos linfócitos T de memória residentes, que estão hoje no foco de várias e várias doenças. Então, é só para E a gente tem lá no nosso né? curso, a gente já tem lá na playlist do Imuno Expert, lembre-se que é um curso que já teve quase 1.000 alunos, né? Isso mostrar de uma maneira muito bacana, muito intuitiva, né? Que é a aula que a gente mostra que, pelo ponto de vista do linfócito, pensa nele como unidade, não você olhando para ele, mas ele como unidade. Se esse linfócito olha no microscópio, olha para uma coisa intracelular menor do que ele desencadeia a resposta TH1. Se ele, ao contrário, olha para uma coisa macro, gigante, que ele não vai conseguir fagocitar, nem processar, né, junto com o macrófago, porque ele é grande demais, pensem aí
num verme no intestino, pensem aí num ácaro dentro do nariz. O que ele faz? Ele faz o que dá para fazer contra um gigante. Ele prende o gigante, ele hipertrofia o epitélio. Essa é a resposta TH2. Então, por que tem lesão de pele, de nariz, na polipose nasal? Por que tem lesão de brônquio na asma? Por que tem lesão de esôfago na esofagite esofígica? Todas doenças de perfil TH2. São tentativas do corpo de hipertrofiar o epitélio, mas, na verdade, tentando bloquear uma doença que não existe, né, Fábio? Não existe um verme invadindo o esôfago, não existe um ácaro andando na sua pele, mas a sua pele, com a resposta TH2 desregulada, enxerga dessa maneira, libera citocinas IL4, né? É uma interpretação, que fazem essa hipertrofia. Então, quando você olha dessa maneira, fica muito mais fácil você entender a resposta chamada de TH1 e TH2. Fica lógico, você não precisa decorar nada. Quem ouviu aqui a explicação que a gente deu aqui agora em 2 minutos, fala, cara, não esqueço mais isso. É como o linfócito enxerga o trabalho que ele tem pela frente. Eu vou fazer isso de uma maneira ativando aqui junto com o macrófago, pegando aí, fagocitando, processando e fazendo expansão clonal, resposta TH1 clássica. Não, eu vou liberar aqui proteínas que vão aumentar o epitélio e prender esse suposto invasor, resposta TH2, é isso. E fácil aqui com o nosso método do ImmunoExpert, né? Então, vocês estão vendo aí, em toda a intensidade, exatamente isso que a gente estava falando, a resposta TH2 é isso, é a liberação de proteínas que tendem de uma forma até equivocada, né? Deixa a gente voltar aqui para a imagem, aprisionar um invasor que não existe, que na verdade passou ali rapidamente pelo nariz, um fragmento aí de um dermatofagóide, mas isso gera uma tempestade imunológica, né? Então, às vezes, o paciente de DA, Fábio, não entende, fala assim, eu deixei o meu filhinho, que eu estou brigando aqui com a dermatite atópica dele, para passar um dia, um final de semana, um domingo, na casa da vovó. Mas aí o senhor já tinha me falado que gato é complicado para quem tem dermatite atópica. Então, é tranquilo, doutor. A gente foi lá e tirou o gato de dentro do ambiente para o meu filho não ficar com o nariz coçando. Só que tirou o gato, Fábio, mas não tirou o epitélio do gato, né? E o epitélio do gato está ali, a criança vai respirar. Aí o Fábio fica me gozando, dizendo que eu tenho marcação com gato, porque ele gosta de gato e eu prefiro cachorro. Na verdade, não é isso, porque quem conhece mais de imunologia sabe que o gato expressa na saliva dele uma proteína muito antigênica, chamada FeL9, que ele se lambe todo, ele encharca o epitélio com aquela proteína. Quando a célula descola, a pessoa que tem o perfil TH2 alterado, resposta TH2 alterada, ela respira essa célula do gato, não é o pelo do gato, tá, gente? O pelo gigante do gato não entra no nariz de ninguém, é o epitélio. E aí causa a reação. E essa reação vai aparecer o quê? 2 semanas depois. Então, a mãe não faz a conexão que foi na casa da vovó, porque ela acha que ela acha que foi o quê? O amendoim que deu para o moleque naquele dia, os Cheetos que ele comeu, a Coca-Cola, aí começa a tirar tudo da dieta. Não pode comer amendoim, não pode comer aquilo. Na verdade, não tem nada a ver com a parte alimentar. Mas tirar os Cheetos e tirar a Coca-Cola tá bom, eu estimulo. Tá bom, pode tirar. Tá gostando, Guto? Então, beleza. Vocês estão gostando? A gente está aqui avançando, conversando. Vocês me falam aí se vocês estão gostando, se vocês querem que eu pare, se não tá legal, se vocês querem uma aula mais formal. Vamos falando aí pra gente. E aí a gente chega nesse cara que é um herói. Bota aí pra gente no chat se vocês estão gostando. Esse cara é um herói, o Fábio. Fernando Magalhães. Você sabe que existe uma sonda que foi a primeira obra de engenharia do ser humano, mandada para fora do sistema solar. Sabe como é que chama? Magallanes, em homenagem a Fernão de Magalhães. Os americanos deram o nome de Fernando de Magalhães para essa sonda não interplanetária, intergaláctica. Olha que legal. Por quê? Porque Fernando de Magalhães foi o cara. Não, ele foi o cara. Ele não só ele jogou nas Américas, como ele atravessou o Estreito de Magalhães, né, que dava o nome dele, ali embaixo, entre o Chile e a Argentina, um dos mares mais bravios que existem, né? Ele atravessou o Pacífico todo, vindo da América em direção à Índia, chegou nas Ilhas das Especiarias, Ilhas Molucas, ali, ilhas próximas à Índia, fez mais, cruzou o Oceano Índico, passou por baixo do Cabo das Tormentas e chegou de volta na Europa, provando que a circunnavegação era possível, era viável. Gente, vocês têm ideia do impacto que isso causou
no mundo conhecido, pela primeira vez, o mundo diminuiu de tamanho. Ele deixou de ser um mundo envolto em trevas, em nuvens, e passou a caber na mão da humanidade. E isso é uma coisa fantástica, né? A nota triste, Fábio, é que ele não completou a viagem. Aos 44 do segundo tempo, quando ele já estava ali no Oceano Índico, ele morreu. Pararam lá numa ilha para reabastecer, não sei o que, ele numa briga lá local, ele morreu. Não sei se tomou tiro, flecha, morreu. E aí o sobrinho dele fechou a viagem. Das 9 naus que começaram a viagem, só chegou uma, com 10 caras famintos, desesperados, mas isso mudou o mundo, entendeu? Essa história, talvez a maior aventura que a gente possa contar da história da humanidade seja a circunnavegação de Fernão de Magalhães. Eu sou muito fã dele, sabe? A gente vê o Vasco da Gama como um cara mais famoso, né? Porque ele foi o primeiro que chegou ali na Índia, depois no Japão. Mas Fernão de Magalhães, a gente tem que tirar o chapéu português, né? Português, mas navegando pela bandeira da Espanha. Ele navegou pelos espanhóis, mas era português, Fernão de Magalhães. E é uma história maravilhosa. Não sei como é que não teve ainda um cineasta aí que contou essa história, né? Numa série, num filme, não dá para entender, né? Não, Estão melhor, gostando? Rotas de Imuno tá falando dele, pô. Tá falando. Nós estamos falando. Aqui tá melhor do que qualquer Netflix aí da vida. E aí a gente chega no quê? Na estrela da festa de hoje, que é o Dupilumab. Como eu falei no início, um único imunobiológico hoje aprovado aqui no Brasil. Existe um outro imunobiológico em vias de aprovação, chama Lebrikizumab. Ele deve estar entrando aí até o final desse semestre, mas ainda não está liberado. Então, deixa eu Mostra só resultado. então trazer para vocês aqui a legenda, Omar, para você falar. Azul é dermatite atópica, o laranja, amarelo, ouro, amarelo gema aí, é o Dupilumab. E os roxinhos, você está vendo aí, são os anti-IL-13, que você está, né? Você já está meio que trazendo aí. Então, é só para ter esse código de cores aí para você poder trabalhar tranquilo. Tá certo. Então, o Dupilumab ele foi o que a gente pode chamar de um agente pivotal na resposta TH2. Hoje, o Dupilumab, eu não estou aqui falando, isso é uma conversa aqui privada da gente, Dupilumab é um blockbuster. São raros os produtos hoje na indústria que conseguem ser blockbusters. Blockbuster, sabe, é aquele Vingadores Ultimato, né? Aquele que vem assim, que, cara, carrega, né? Realmente, o Dupilumab, ele chegou pela polipose nasal, ele não chegou inicialmente pela dermatite atópica, não. Primeiro, polipose nasal. Os resultados para polipose nasal, Fábio, são absolutamente impressionantes, tá? Aquele garoto que está lá cheio de pólipo dentro do nariz, nem respira, vai para cirurgia, 6 meses depois está cheio de pólipo. Cara, 3, 4 doses, some todos os pólipos, controla, eles involuem os pólipos já presentes, que são neoformações, né? Polipoides. Os resultados com dermatite atópica em não todos os pacientes, mas a maioria, 70% dos pacientes, são maravilhosos, com resposta acima de 70%. Você tem aí 10% que fazem resposta plena. Estou falando aí de um SCORAD abaixo de 5, né, nesses pacientes, uma resposta fantástica, né, um EASI 90 para esses pacientes. E aí a coisa foi embora. Eles foram para cima de prurigo nodular, maravilhoso o resultado, eu já tenho vários pacientes tratados, de pempigode bolhoso, urticária, foi lançado agora, está sendo veiculado para urticária, justamente tentando pegar aquele percentual de urticárias que não responde ao omalizumab. Então, assim, uma medicação realmente que a gente tem que tirar o chapéu. Eu que trabalho há 17 anos com DA, a primeira vez que eu tratei o meu primeiro paciente, o 01, aquele que eu mostrei lá atrás, eu falei, cara, eu vou ficar sem emprego. O cara caiu de um score de 70 para um score de 5 em 2 meses. Não são todos os pacientes que respondem assim, mas quando responde é absolutamente fantástico o resultado, né? E o que vocês estão vendo aí novamente? As conexões, né? Quando eu dava aula de dermatite atópica, eu migrei para o serviço de imuno, Fábio, por volta de 2007. Eu dava aula de dermatite atópica à moda antiga, método de barreira, parecia que tá falando de camisinha, né? Barreira cutânea, filagrina, que a filagrina tem lá. Descobriram uma mutação, um percentual pentelenésimo mínimo, né, de pacientes com dermatite atópica, tinha xerodermia e tinha uma mutação na filagrina. Então, cara, isso virou filagrina, todo mundo prescrevendo filagrina. Cara, a gente não via resultado, né?
você aplicava creme com filagrina, não melhorava nada, melhorava muito pouco, a melhora era mínima, melhorava 5%, 10%. Você era obrigado a cair com corticoide dentro. Todos os livros dizendo, não deve usar ciclosporina mais de um ano. Eu tinha paciente com 6, 7 anos de uso de ciclosporina, metrexato em dose alta, ia para azatioprina, ia para micofenolatas, e não tinha muito para onde não, sabe? Dureza mesmo o tratamento. Paciente sofrendo, família sofrendo, era essa a realidade de quem trabalhava. Bom, mas eu dava aula falando de filagrina, eu dava aula falando de perda transepidérmica de água. Cara, isso acabou. Isso acabou. Essa aqui é a realidade. Hoje eu falo de dermatite atópica. Rasgou essas aulas. Eu não perco meu tempo mais falando de perda transepidérmica de água. Eu não perco mais meu tempo falando de filagrina. Isso foi banido E ainda se completamente ouve para uma alguém nota. falar disso? Só Você quem ainda está ouve isso, talvez não? assim. Não, eu nem abordo praticamente, mais como uma coisa histórica, né? Só que a gente está falando de uma aula que eu dava em 2004, 2005, que isso era o mainstream da coisa, né? E virou rodapé da história 5 anos depois. Quando eu botei a mão no Dupilumab, que eu comecei a usar, eu falei, cara, isso aqui acabou, mudou. A gente fala mais de dermatite atópica como falava, ficava perdendo aquele tempo, né? Esses são sinais maiores, menores, ensinando formulazinha com hidratantes. Acabou, eu não perco mais meu tempo com isso, eu não prescrevo mais antihistamínico para dermatite atópica, praticamente. Eu praticamente não gasto muito tempo falando de hidratante, a não ser naquela dermatite atópica muito branda. Então, assim, foi uma mudança absolutamente radical. Tratamento a longo prazo, doutor? Sim, senhora. Sim, senhora. Para esses pacientes têm uma doença genética, imunomediada. É tratamento, muitas vezes, lifetime. Mas a gente já tem dados de Dupilumab com 11, 12 anos. Aqui no Brasil tem mais ou menos 4. Meu paciente mais antigo é de 2019, tá, Cristiane? Mas tem publicações já de 12 anos de uso contínuo, sem perder eficácia. Então, realmente, não é ainda, eu diria, a solução final para a dermatite atópica, não é, mas é um avanço muito grande em relação ao que a gente tinha. Quais são os poréns aí do Dupilumab? Aplicação a cada 14 dias, que restringe, né? Fato de ser injetável, não é todo mundo que se adapta, que gosta, que se sente à vontade. E algumas complicações, pouquíssimas, que a gente tem visto aí ao longo do tempo, tá? Inclusive, Fábio, pacientes tratando com Dupilumab, dermatite atópica, prurigo nodular, e abrem psoríase. E está relacionado com a medicação. Olha que, né? Exatamente conectando isso aí de uma maneira inesperada, né? A verdade é essa. Joyce está falando Inesperado, mas a gente já sabe que tem alguns grupos de dermatite atópica que começam a hipertrofiar o TH17, né? E aí, quando a gente chama de efeito represa, né? Quando você fecha uma via e você tem mais de uma via trabalhando, você começa a hipertrofiar a segunda via. Força a outra. É o que que... aquelas brincadeiras de... É que nem aquelas brincadeiras de praça que tem aquela aguinha saindo do chão, que você vai lá e fica pisando no buraco para tapar a água. Aí você fecha aqui, aí o buraquinho do outro lado sai, puf, fortão. É mais ou menos isso. A gente está vendo alguns casos aí de entesite. Eu tenho já 2 pacientes de entesite, mandando para publicação até. Abrindo psoríase ungueal, paciente que não tinha psoríase, usando o Dupilumab. Então, assim, mas, vou dizer, eu já tenho mais de 70 pacientes com Dupilumab, tem aí complicação talvez em 1 ou 2, é fantástico, entrega um resultado muito bom, muito bom. Qualquer medicação tem potencialmente efeitos colaterais, né? Bom, tá aí, olha, pacientes Vou tirar com aqui a gente quadros rapidinho. graves, paciente com quadros graves de dermatite atópica, esse paciente aí passou por tudo mesmo, tá? Quando eu falo tudo mesmo lá no meu ambulatório, é tudo mesmo. Eu vejo assim as pessoas falando, fiz de tudo. Esse cara aí fez ciclosporina, fez metrexato, fez fototerapia com metrexato, tentamos omalizumab, não tinha resultado. Vejam, sempre as lesões na mesma área, né? O mesmo padrão. Hoje a gente já sabe explicar por quê, né? É o inibidor de JAK, e a gente está vendo aí a resposta do paciente com o DUP, né? Absolutamente fantástica, realmente uma mudança completa. Deixa eu botar aqui, uma mudança de paradigma. Esse paciente aí, eu tive com ele terça-feira, 2 dias atrás, grato, sempre brinco, né, com esses pacientes, falo, vem cá, o que você faria para ter acesso a essa medicação? Doutor, eu matava um. Eles falam mesmo, é isso aí. Qualidade de vida,
Fábio, a qualidade Precisa de vida matar, basta vir aqui, É. faz o Imuno Expert, sinta-se seguro. A Cristina tá falando, inibidor de JAK me deixa temerosa. Não precisa ficar temerosa, Cristina. A gente já... Infelizmente, né, no Rotas, a gente não conseguiu chegar nos inibidores de JAK, mas tem coisa boa aí. Ainda hoje, vamos lá. Ainda tem coisa boa. Ainda hoje, Então, vamos lá. Que a gente está convidando vocês para estar junto com a gente no Rotas da Imunologia. Vocês já viram aí que existe um mundo novo a ser descoberto, né? E hoje a gente pode falar disso. Um mundo novo das respostas TH2, dos inibidores de JAK que abriram novas fronteiras nessa área. O pessoal já está perguntando aqui pra caramba de inibidor de JAK, realmente é muito bom. E o convite está feito para vocês virem vestir a pele do futuro aí com a gente do Pele Digital. Estamos aí o timoneiro, Olha, o esse capitão. QR Code aí é para quem quiser avaliar a possibilidade de ser nosso aluno, Omar. Será que vale a pena? Não sei. Vamos perguntar de quem já fez, né? Quem não teve oportunidade, vamos lá. Seguro, um médico mais consciente, um médico que eu discuto alguns casos com o paciente, eu falo com uma propriedade. Faz você gravar de forma muito mais facilitada como os mecanismos de saúde e doença da parte imunológica funcionam. Foi um incentivo a desaprender o velho e estudar e aprender o novo. Então, isso aí facilitou tudo, o sniper, tudo, a explicação. Então, você aprende sem querer, realmente. Nós temos uma lacuna grande na formação médica e o curso Imunexpert mostra como é possível que nós, médicos, consigamos ter uma visão mais ampla. É muito bacana. Comecei a aprender e comecei a gostar de estudar novamente. Você interagir com os colegas, você participar de todas as aulas, de todos os eventos. Você aprende sem querer. Então, isso, logicamente, enriqueceu o meu trabalho, enriqueceu o meu conhecimento, tornou-se seguro. E como nós podemos ajudar os nossos pacientes melhorando essa visão imunológica das doenças. Realmente, a imunologia não é mais chata, não. Não é mais chata, não. A Prígio é fantástico. A Prígio está aí, né? No alto da sua experiência, na madureza da vida profissional, tem mais tempo de estrada do que eu, que tem um pouquinho mais do que o Fábio. Ele falando aí, olha, mudou minha vida, imunologia não é chata, ela é alcançável. Agora, é como tudo, né, Fábio? Depende de como você aborda. Se você chegar numa menina de forma errada, vai tomar um tapa na cara. Se você chegar com um buquê de flores e der uma conversada no pé do ouvido, de repente você namora, né? Isso, o Prígio, 71, feito terça-feira. E ele ficou chateado que não pôde assistir a aula 1. Isso é maravilhoso, né? Vocês são fora da curva, diz a Cris. Vocês são fantásticos. Eu tenho 36 anos de medicina. Tamo junto aí, Paulo. Tá na hora de... É a hora de reciclar. Vem com a gente. Gostaram aí do depoimento dos nossos alunos aqui das turmas anteriores? Eles são alunos das turmas anteriores. Você que está pensando, cara... tá na hora de eu sair da caixa, aprender imuno. O Aprígio fez isso agora, praticamente com 70 anos, né, Aprígio? O Aprígio está aí com a gente. E deu aí a sua declaração de como o curso impactou a vida profissional dele. É totalmente diferente, Fábio, quando você aborda o teu paciente. A gente não está falando de um conhecimento perdido na internet, no livro, não. É completamente diferente quando você aborda o teu paciente com confiança, com segurança, sabendo do que você está falando, como funciona aquela doença, por que você está indicando. Você não está indicando o imunossupressor, o imunobiológico, porque o cara que te visita falou, doutor, prestigia aí, te chamou para um jantar, não. Você sabe o que está causando aquela doença, sabe que aquele remédio ele é realmente indicado, porque ele é cirurgicamente preparado para aquilo ali. Você faz com confiança, com segurança. E vocês sabem, né? Insegurança transparece, né? Não pensem que não transparece. Da mesma maneira que a gente fala aqui do nosso método, subliminar isso. Expert, que você está avaliando ali o paciente naquele momento e isso ajuda no diagnóstico. Não se engane, o seu paciente avalia você também. É uma relação bionívoca, né? Como se falava antigamente. Vai e volta, né? De duas mãos. Gostou, né? Hoje eu estou animado. E aí...
isso é fundamental, você transmitir a confiança, transmitir a tranquilidade, você sabe do que você está falando. Isso é muito bacana. Curso excelente, ó, diz a Heloísa. Eu quero saber do seguinte, Omar. Quem é que vai conseguir navegar nesses mares sozinho? Quem é que vai ter condição de assumir o leme nesse mundo que ainda tem tormentas, que ainda tem tempestades, que ainda tem muita coisa acontecendo? E vou dizer, Omar, é muita gente dizendo abobrinha e talvez até mentirinha que não dá para engolir, né? Olha o que esse cara tá falando na nossa frente. E o objetivo aqui nunca é desmerecer ninguém, mas é fazer com que você seja o dono da sua decisão, né? Ninguém decide a minha terapêutica, quem decide sou eu, Omar. É simples assim. A colega falou que está temerosa com inibidores de JAK. Eu acho que não é... Você pode não prescrever, mas você tem que entender a medicação antes de tomar a decisão. E essa autonomia é uma das prerrogativas do médico, é dar o diagnóstico e a autonomia da melhor escolha para o paciente. Tem muitas outras rotas, Omar, que a gente ainda não passou por hoje. Tem a rota da imunoterapia e câncer, tem as rotas de sinalização intracelular, que a gente não comentou. Inclusive, a gente tem isso no... Pode deixar lá. Inclusive, a gente tem isso no nosso curso, né? Só que o que acontece? A gente percebeu aqui, estava começando a ter um motim. As células do pele digital estavam começando a reclamar. E, para evitar o motim, a gente atendeu ao pedido que há muito tempo pedem. 1 ano, com a quantidade de conteúdo que a gente tem, Omar, estava começando a ficar apertado para alguns, porque você tem que ver, rever. Então, nós vamos para quem está hoje, para quem quiser hoje, quem está decidido hoje em assumir esse leme, vão ser 2 anos. Para a pessoa poder, Omar, ver e rever. E o mais legal, ter acesso às atualizações, né? Porque, bem ou mal, são o quê? Umas 5 a 10 atualizações por ano, tranquilamente, que a gente coloca dentro do Imuno Expert. Verdade. E, graças a Deus, a gente tem conseguido trazer cada vez aulas mais fluidas, né? Mais naturais para a gente, despertando o interesse. E eu acredito que essas células, é uma personalização disso, né? É uma materialização do que eu estou falando. A gente não se acomodou em relação ao que a gente tem. A gente está sempre indo atrás de novas ideias e de novas formas de trazer essa célula para você. 3 aulas nunca vai ser suficiente para a gente conseguir dominar a imunologia, que é como se fosse o... Sabe quando você vai na feira e o cara te dá uma amostra do queijinho, do docinho? É mais ou menos isso que a gente está trazendo aqui. E tá aqui a frase autoral do Omar que ele nunca falou. Aí o mundo chama, meu Deus. Você deve o quê, Omar? Eu posso falar uma coisa? Eu devo seguir a rota. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Eu tenho 17 anos que eu migrei para o serviço de imuno numa das universidades. Eu posso dizer, assim, abrindo o coração, com toda tranquilidade, toda, assim, honestidade. A minha ida para imuno mudou a minha vida profissional. E eu não falo isso como figura de linguagem, não. Literalmente, eu sou um profissional muito diferente do que eu era quando eu fiz essa mudança. Eu acho que eu cresci de várias maneiras, eu acho que eu consigo entender a medicina, a dermatologia de uma outra maneira. E é isso que eu acredito mesmo, né, nesse curso, porque eu acho que essa é uma oportunidade da gente poder fazer por vocês essa mesma mudança de paradigma. Tá? Então, isso eu queria dizer, porque eu acho que tem horas que algumas coisas que a gente fala valem mais do que 1000 coisas escritas. Né? Então, para mim, mudou. Foi antes e depois. E do ponto de vista profissional, a gente sabe, né? O raciocínio imunológico hoje, eu não tenho a menor sombra de dúvida, é uma habilidade que precisa ser desenvolvida, né? Ela não vem
naturalmente, não. E muito difícil. Eu fazendo pilates, Omar, eu esqueço de respirar. Eu tenho que ter uma pessoa falando, respira, Fábio, respira, Fábio. Como é que faz para você ler um livro, um Abas da vida, e fazer todas essas conexões? Cara, a gente conhece pessoas que trabalham com doenças imunomediadas há muito tempo e não tem esse tipo de conexão clara na cabeça, né? Então, isso a gente pode dizer com total tranquilidade. Esse bate-bola que a gente faz aqui, eu, Omar, tanto nas aulas quanto nos bastidores, vai construindo um modelo que foi um modelo que o próprio CILAD abraçou, né? Para quem não sabe, eles chamaram a gente e a gente vai dar um curso de imunodermatologia. Não é o ImunoExpert, porque a gente tem um tempo diferente, é um modelo um pouco diferente. Mas o que foi isso? Foi um reconhecimento, né, dessa nossa... Você está sem áudio. Dessa nossa habilidade da didática, dessa forma da gente trazer. E vocês têm essa oportunidade de poder... Um detalhe que a gente... em português, e um detalhe, né? O curso que a gente vai dar pelo CILAD é muito mais caro do que o curso que é aqui pelo Peridigital. Ele é cobrado em dólar, bem mais caro, e em outra língua, né? Então, ainda tem esse dado, né? Outra coisa, a gente vai começar a construir o curso lá do zero. Aqui a gente já tem uma playlist enorme desse curso vindo há 3 anos, né? Então, acho que isso é um diferencial grande também. E a gente não está falando só de imunobiológico, não, Omar. A gente está falando de como manusear o corticoide da melhor forma, como conduzir doenças com perfil TH17 ou doenças com perfil Eu lembro, TH2. Fábio, que nós temos uma aula, deixa eu só lembrar desse ponto, uma aula de 2 horas de duração só de uso do metotrexato. Como usa, como maneja, como acompanha os efeitos colaterais de metotrexato, 2 horas de duração. Você lembra dessa aula do Agnaldo, né? Então, Lembro. Fantástico, né? É bem mais do que... Assim, é uma abordagem completamente diferente do que você recebe ali do visitador médico, VM, que eles chamam, né? Que vai te trazer meia dúzia de, enfim, lâminas ali coloridas e tal, com aquelas imagens horrorosas lá que a gente mostrou, que é seta para tudo que é lado, você não sabe nem por onde começar, te entrega ali uma informação pronta, doutor, me prestigia aí, o resultado assim, né? É aquilo, é superficial. A proposta que a gente faz é alguma coisa... Vou botar o Guto na nossa frente aqui, ó. Boa. Cara, aqui é o lugar. Vem aprender junto. Porque, cara, prescrever é fácil, né, Omar? Só abrir a bula, ver a dose e mete a caneta. Isso é mole. A questão é se está fazendo da forma certa ou não. Os esquemas ajudam. Exatamente. As células do Peridigital já estão mais tranquilas, porque a gente aumentou o tempo de acesso. A gente vai dar a lista dos artigos para quem entrar hoje, pessoal, porque aqui a gente é uma mão lava a outra, né? Tá aqui, acompanhou a gente, tá dentro desse momento. E como a gente não abordou inibidores de JAK, para quem não sabe, a gente tem um livro que está na 2ª edição, em que a gente fala de todos os inibidores de JAK. Inclusive esse QR Code aqui, depois eu vou botar, vocês do grupo do WhatsApp. Quem não tiver, pega, porque lá a gente vai ter detalhes, vocês vão poder tirar dúvida, essas coisas que para poder tomar a melhor decisão, né? Nós temos os 6 inibidores de JAK. Todos aí. Pode falar. O pessoal estava perguntando de inibidor de JAK, mas é uma rota tão diferente que merece até uma outra aula. Tem um livro nosso autoral aí só sobre eu já até comecei, então, né? Seria a rota da Inglaterra. A gente tem já... vamos ver, se a gente tiver aluno suficiente, a gente pode fazer a rota da Inglaterra só para quem é aluno. Chega também que a gente tem que... O Mateusito não gosta de coisa ruim, não. O Mateusito gosta de coisa boa. Mas aqui eu quis mostrar esse detalhe aqui para o pessoal. Ó. Esse é o design do livro do uso de inibidores de JAK. Prático, gostoso de ler, atualizado em fevereiro de 2024, com todas as 6 medicações aprovadas no Brasil, e quem compra hoje também vai poder comprar esse livro com 75% de desconto. Então, ainda tem mais essa
possibilidade, que é como se fosse uma compensação por não ter tido a rota dos inibidores de JAK, que, cara, vou te falar, se vocês acham que biológico mudou, quem tá mudando mesmo é inibidor de JAK, é outra... por questão de acesso, facilidade, consultório... Tem mais coisa aí, cara, tem mais coisa aí. Ó, vem mais coisa. A gente está falando do inibidor de JAK. O inibidor de JAK vem aí uns 30. Olha só o que eu estou falando. 30. Mas tem inibidor de PTK. Existem outras coisas chegando, outras classes novas. É a hora. Aproveita, pula dentro do barco, vem com a gente. Vai chegar onde? Lá no ImmunoExpert. Né? Inclusive, quando a gente vai para o Ritlecitinib, ele já não é mais um inibidor de JAK exclusivo, ele já inibe outras vias. Tá lá, tá escrito. Tem lá definido, a gente tem muita coisa legal. E olha que interessante, quando a gente olha, né? Os dois do meio são os mais modernos. Olha como é que eles vão ficando mais específicos para indicação, né? Vocês estão vendo aí o desenho das indicações em que eles são aprovados ou eles têm off-label. Quando a gente vai para o Abro, quando a gente vai para o Hitler, eles são específicos, né? Dermatite atópica, alopecia areata. Isso a gente consegue definir só pelo design do livro. Quem fez o livro fui eu sou o designer do livro, sob a orientação do Omar. A Ana Cristina até já acabou de nomear. Eu quero a England Road. Olha aí. Vamos ver. Eu preciso dar trabalho, pessoal. A gente está aí um bom tempo nessa aí, né? Vamos... Então, essa é a pergunta. Nosso parceiro Vocês têm opção. O nosso parceiro... Fala. Nosso parceiro Arlindo está postando aí. Os links, e as opções são essas, pessoal. Vocês querem... Eu vou botar aqui o QR Code do grupo do WhatsApp, para quem quiser. No grupo do WhatsApp, a gente vai mandar os links, a gente vai mandar tudo que vocês precisam. Vocês podem escolher um mar difícil de navegar, ou vocês podem escolher um mar mais tranquilo de navegar. Qual que você preferiria, o mar, se você pudesse escolher? Com certeza, não quero o Cabo das Tormentas. Eu quero o Oceano Pacífico, tranquilo, que me abrace, né? O cara é artista. As suas fotos só espero que... Tudo é inteligência artificial, viu, Omar? Inclusive essa aí. Legal, muito bom. E é isso aí. Acho que é isso aí, né, Paulo? A gente finaliza o nosso evento. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Uma oportunidade muito grande poder trocar experiência, conversar sobre um assunto que a gente gosta, falar sobre um tema que é realidade, atualidade e futuro, né? Então, a gente viu aqui. Espero que para vocês tenha sido tão bom quanto foi para a gente. Gostaria muito que mais pessoas fizessem o nosso curso e que a gente ultrapassasse a marca dos 1.000 alunos de imunologia. Olha que legal. 1.000 alunos. A gente não está fazendo curso de Botox, a gente está fazendo curso de imuno. E você pode entrar, Omar, simplesmente porque quer aprender imuno. Eu gosto de aprender as coisas. Eu faço cursos simplesmente pelo prazer de aprender. Você pode e deve usar isso como médico. Não importa a especialidade. A gente traz muito a pegada dermato aqui, porque a gente é dermato. Cara, esse conhecimento ele está atual em qualquer área da medicina. Se você for imuno, pode vir com a gente. Vocês não vão estar perdendo nada. Otorrino, pneumo, os conceitos eles são aplicáveis. E a gente pode sempre trazer alguma coisa se for do interesse dos alunos. Eu queria uma aula de rinite. Podemos trazer, não podemos, Mar? Não é difícil. É que a gente não quer sair lotando de tudo. O objetivo é que você entenda imunologia. Passo a palavra para o nosso navegador mor, o cara que coordenou as vias TH2, tirou a gente da IgE e direcionou ali para o TH2 para poder tratar os nossos pacientes. Valeu, Omar.
Fábio, sempre um prazer estar aqui contigo. A gente se diverte há 4 anos fazendo isso. Eu acho que esse é o melhor presente que a gente podia dar para quem nos acompanha, confia no nosso trabalho. O presente de 4 anos do PL Digital é trazer esse material que foi feito com muito carinho, com criatividade. A gente conversou bastante, surgiram várias ideias antes da gente chegar a essa forma final, a gente foi ajustando. A gente sente que esse é um material que pode ir bem mais longe, que pode ser aplicado virtualmente a qualquer doença, qualquer das diferentes vias de ação dessas novas drogas. Guardem que inibidor de JAK, que é o que vocês já deram o nome aí de England Road, é só uma parte da história, tem muito mais coisa chegando. E é aquela história, depois que passa, é difícil de pular dentro. Então, a gente sempre fala isso. Vem com a gente, porque a gente tem mãos habilidosas aí, modéstia à parte, né? E experientes, calejadas por navegar nesse oceano já há bastante tempo. Então, vocês vão estar em boas mãos, vão aprender, mesmo que vocês não queiram, vão acabar aprendendo. Vão se divertir, vão aprender, vão melhorar a cultura geral, vão se divertir junto com a gente. Eu acho que essa é a proposta, né? Aprender se divertindo, aprender abrindo a cabeça para novas rotas. Então, agradecer a cada um de vocês por ter estado com a gente. É um privilégio estar aqui com o Fábio, com cada um de vocês. Muito obrigado, boa noite e estamos esperando vocês na nova turma do Imuno Expert. Quem tiver afim, está aí o link. Venham, cliquem no link, copiem ele, coloquem no seu navegador. Entrar no link não significa entrar no curso, significa apenas que você vai entrar para ver a estrutura do curso, o que está sendo proposto. Os grupos de WhatsApp, se vocês não acabarem não resolvendo agora, também são vias de acesso ao curso Imuno Expert. Sejam muito bem-vindos. E, mais uma vez, para terminar, muito obrigado pela confiança e pelo prestígio de vocês estarem aqui com a gente. Grande abraço, boa noite, um abraço.